Se o que não te mata te deixa mais forte, podemos dizer que a comunidade bitcoinheira é uma maromba com esteroides da academia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por J.J. Lieber e escrito e narrado por Coreia com K. Nos últimos meses, presenciamos algo que os libertários sempre disseram que estava acontecendo. Os governos de diversos países mostraram-se autoritários o suficiente para cercear as liberdades individuais, como vimos no caso da Áustria, onde começaram a bloquear acesso às pessoas que não tinham tomado ao menos 2 doses da picadinha, até o caso mais insano que ocorreu na Austrália, em que governos fizeram campos de concentração obrigatórios para pessoas em quarentena, chegando até a proibir o jogador de tênis Novak Djokovic de entrar no país porque ele não tinha injetado os fármacos em seu corpo. Tudo isso começou há quase 2 anos atrás, quando os governos começaram a fechar suas fronteiras e os reis, rainhas, presidentes e ministros dos países do mundo todo começaram a colocar em prática o que chamaram de Grande Reset Mundial, definido e desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, que tem como slogan a frase "Criando um futuro mais justo e verde". Essa tentativa de recriar a economia pode ser definida como "você não terá nada e ainda assim será feliz". O projeto, de maneira geral, quer recriar o modelo monetário atual, utilizando-se das CBDCs, acrônimo em inglês para moedas digitais dos bancos centrais, um dinheiro totalmente rastreável, uma ferramenta que iria retirar completamente a privacidade e soberania das pessoas e que poderia estar atrelada ao passaporte da picadinha, em que basicamente as pessoas seriam recompensadas semelhante à ideia do crédito social chinês. Um absurdo do começo ao fim. Mas o que ninguém estava pensando era que o Bitcoin iria ser uma possível alternativa a este sistema imposto pelo Leviatã. Tanto que Gary Gensler, presidente do SEC dos Estados Unidos, que seria como a CVM Tupiniquim, disse que o Bitcoin é um concorrente direto ao sistema bancário das terras do Tio Sam. E, consequentemente, foi motivo de uma escalada dos ataques a essa moeda descentralizada e distribuída. Porém, tudo que ataca o Bitcoin tende ao fracasso e, além disso, o fortalece ainda mais. Vamos conversar sobre alguns desses ataques e como eles conseguiram deixar o Bitcoin ainda mais resiliente. O começo de 2021 estava abarrotado de narrativa de que o Bitcoin é utilizado apenas para atividades criminosas, o que para nós brasileiros é algo de se dar muita risada. Os dinheiros achados no paletó, mala, bolsa e até cueca e orifícios corrugados de políticos e bandidos eram todos moedas fiduciárias e não o Bitcoin. Mas isso não impediu que Christine Lagarde, chefe do BCE, dissesse que a moeda digital facilitava a atividade criminosa. É interessante ver que o Estado tenta jogar essa falsa narrativa para cima das pessoas, sendo que todas as guerras, sem exceção, foram financiadas por dinheiro fiduciário, além de 95% de todas as notas de $100 terem traços de cocaína nelas. Mas não foi somente Lagarde que disse esse absurdo. A Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, também disse que as criptomoedas são usadas para financiamento ilícito e que precisam ser paradas de algum jeito. Essa frase já demonstra seu total desconhecimento sobre o assunto. Mas não foram apenas os lacaios dos bandidos estacionários que falaram em verdade sobre o Bitcoin. O Elon Musk também entrou nessa mania de dizer aquilo que não sabe e começou a criticar o consumo de energia do Bitcoin, dizendo que era uma moeda suja devido à grande quantidade de energia elétrica que utilizava, aumentando ainda mais nas pessoas o medo, incerteza e dúvida, conhecida pela sigla em inglês FUD. Este foi o começo para os ataques dos ambientalistas ao Bitcoin, com o objetivo de tentar acabar com sua reputação, justamente porque é um dinheiro que ninguém pode controlar. Acontece que esses pontos relacionados ao ambientalismo já foram respondidos em 2017, então não são nenhuma novidade e já foram desbancados há anos. E quando falamos de reputação manchada, a única que saiu ferida nessa discussão foi a do Musk, depois de ele falar que a moeda do cachorro era melhor do que o próprio Bitcoin. No meio do ano, as ameaças ao bolso da população que apenas eram verbais se tornaram realidade. No fim de julho, o governo americano publicou o pacote econômico de mais de $1 trilhão que tinha como objetivo o financiamento de construção de sistemas de transporte nos Estados Unidos. Aqui na terra Tupiniquim, nosso governo continuou com o auxílio emergencial que aumentou absurdamente a base monetária, algo próximo dos 60%. Em ambos os países, houve uma alteração nas definições do imposto de renda, em que as pessoas precisariam declarar todas as suas criptomoedas. Nos Estados Unidos, a alteração foi tão grande que eles queriam, inclusive, taxar os mineradores e empresas de software de carteiras. A lei foi passada em novembro no solo americano,
com o objetivo de impedir que as pessoas adquirissem Bitcoin como uma saída de emergência. Mas isso não seria novidade, já que em 2020, o então secretário do Fed estava tentando passar uma lei que proibia a custódia de Bitcoins pelos indivíduos, com o objetivo explícito de tentar capturar os Bitcoins da população, fechando uma corretora ou uma empresa de serviço de custódia, ao invés de ter que ir atrás de cada pessoa uma a uma. Entretanto, ao observar que a restrição do Bitcoin por meio da regulação não iria acontecer facilmente, o governo e seus asseclas começaram a culpar a moeda digital por enfraquecer a confiança das moedas fiduciárias. Tanto que David Troy disse que as criptomoedas são um ataque ideológico à legitimidade das moedas fiduciárias. Não foi a impressão massiva ou o descalabro do helicopter money que o governo fez que minou a confiança da moeda, mas o dinheiro da internet que é o culpado, entendeu? Não obstante, muitos ainda tentaram conectar o Bitcoin à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, no mesmo momento em que o governo do atual presidente americano criava uma estratégia para enfrentar o que ele chamava de terrorismo doméstico, que originou um documento intitulado Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo Doméstico, em junho do mesmo ano. A jornalista Whitney Webb disse que o documento visa combater qualquer tipo de ataque ou crítica ao governo. Ou seja, não se pode falar mal do bandido estacionário. Liberdade de expressão? Nossa, isso é tão século XX? Com isso em mente, fica fácil entender por que os governos acreditam que aqueles que não usam dinheiro fiduciário são um problema para os estados. Nós, bitcoinheiros, estamos sendo alvo de todo tipo de crítica. Somos culpados pela inflação, desestabilização da economia e problemas que foram criados única e exclusivamente pelo governo. Inclusive, algumas pessoas já nos rotularam como sendo supremacistas brancos, hackers da internet e bandidos ligados ao narcotráfico. Os estatistas estão semeando a demonização, para que sejam colhidas quando o sistema fiduciário mundial colapsar. Quando isso acontecer, nós seremos as bruxas em meio à Santa Inquisição. Mas o que todos esses detratores não entendem é que nós, bitcoinheiros, somos uma massa unida, distribuída e descentralizada, que não pode ser parada. O Bitcoin, mesmo com todos esses ataques, continua resiliente. Os hodlers estão mais otimistas do que nunca, mesmo com essa queda de 40% nos últimos meses. Além disso, mesmo com os novos ataques, a rede e a comunidade continuam evoluindo. Não acredita nisso? Então vamos falar um pouco sobre. Em fevereiro, no momento em que o chefe do Fed estava tentando criar FUD no Bitcoin, a plebe bitcoinheira criou um movimento no Twitter que muitos desavisados ainda não entendem, os chamados Laser Eyes, com a hashtag LaserRay until 100K. O meme foi um sucesso, trazendo uma unidade de todos os bitcoinheiros que conseguiram furar a bolha, pressionando que a moeda seja uma reserva mundial. Em alguns dias, vários estatistas de diversos países, inclusive celebridades, começaram a usar os olhos de raio laser no seu perfil, mostrando ao menos uma certa empatia com a moeda digital. A campanha deu tão certo que chamou a atenção da grande mídia e foi um evento muito disseminado nos principais veículos de informação por algumas semanas. Em abril, em meio à histeria do problema sanitário ocasionado pelo bichinho chinês, muitas pessoas começaram a perceber que os estados estavam mostrando suas garras tirânicas para a população. Nesse interim, vimos vários bitcoinheiros iniciando uma certa resistência em relação ao passaporte sanitário. Começou ali uma união contra essa ditadura, na qual vários indivíduos começaram a dissipar conhecimentos sobre pessoas que conseguiam o passaporte para aqueles que não queriam tomar o remédio de procedência duvidosa. Em julho, Max Keiser e Stacey Herbert, os donos de um dos podcasts bitcoinheiros americanos mais conhecidos, o Orange Pill Podcast, criaram um meme xingando Elon Musk e dizendo que a plebe bitcoinheira não iria vender suas moedas. Tudo isso aconteceu de maneira descentralizada e voluntária, o que mostrou o poder de defesa mais profundo do protocolo Bitcoin, os chamados Cyber Hornets, o enxame de vespas cibernéticas, como o próprio Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, salientou. Agora, somos mais fortes, rápidos e inteligentes. Tudo isso devido à seleção natural que separou as ovelhas dos lobos através da prova de trabalho do Bitcoin, que foi implementada na comunidade bitcoinheira e na comunidade dos cypherpunks, que hoje pode-se dizer que é apenas uma. Na verdade, tenho que dar crédito a todos os cypherpunks, pois foram ameaçados e coagidos, mas nunca deixaram de lado sua coragem durante toda a sua trajetória, inclusive na época da guerra dos blocos do Bitcoin, que se mantiveram firmes e fortes com o principal valor do projeto, o seu uso sem permissão, resistente à censura e totalmente descentralizado. Depois deste evento, os indivíduos que sobreviveram e mantiveram firmes aos valores do Bitcoin conseguiram novas habilidades, além de estarem muito mais equipados para as batalhas que virão. Já Alexander Svetski,
disse que essa minoria de indivíduos são os remanescentes, que denunciam golpes, eliminando qualquer absurdo que tente passar para os novatos, criando um sistema imunológico na comunidade. Esses indivíduos são chamados de maximalistas do Bitcoin, agindo como células brancas, que atacam qualquer invasor que tente penetrar na comunidade. Ao perceber que o indivíduo está infectado com demagogia shitcoinheira, os maximalistas liberam suas toxinas, expelindo esse vírus da comunidade, deixando-a protegida. Mas existem outros tipos de maximalistas que trazem conteúdo de qualidade, parte vital da imunidade da comunidade bitcoinheira. São os produtores de memes, criadores de tirinha, escritores e autores, pessoas que nutrem os indivíduos com informação através da criatividade, elegância e bom humor. Onde os novatos experimentam, gostam, começam a se educar e são acolhidos por eles, aumentando ainda mais o tamanho da comunidade sem perder sua qualidade. Por isso, o Bitcoin é uma força incomensurável. A sua rede P2P incensurável, descentralizada e distribuída pode acabar com os bancos centrais e os governos. Ele tem o potencial de acabar com a corrupção monetária e dar esperanças a toda a sociedade para um futuro próspero e melhor. Entretanto, a tecnologia per se não consegue garantir nossa liberdade. Por isso, precisamos de um grupo de pessoas que possui vontade de compartilhar seu conhecimento e aptidões com os outros, criando assim uma comunidade. A vitalidade e a resiliência que foram adicionados a essa comunidade bitcoinheira no ano de 2021 só mostram o verdadeiro poder da internet do dinheiro. Nós, bitcoinheiros, somos apenas uma faísca em meio à escuridão, que pode iniciar um incêndio, maximizando o poder de todos que são apenas uma faísca, acabando com um período de escuridão, iniciando uma nova era de prosperidade e de paz. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!